Nós vamos aprender a fazer um floral bordado em bastidor com a artesã Júlia Lemos. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, Prazer. Carol. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gente, hoje a gente vai aprender um floral bordado. E primeira coisa que eu acho que é importante de falar, que talvez nem todo mundo saiba, é como a gente passa esse desenho pro tecido, né? Pra não ter que fazer esse desenho livre, ficar difícil, perder a referência. Como que a gente passa daqui pra cá? Você pode ter uma mesa de luz, né? Que aí é uma coisa mais evoluída. Às vezes você tá começando ou você só quer fazer um hobby, não quer gastar muito com isso. Então, a minha dica, que eu faço isso há muitos anos, é usar a tela do computador. Você coloca, né? O desenho vai estar no computador. Eu imprimi só pra mostrar pra vocês. Você coloca o tecido por cima da tela. Como a tela tem luz, vai aparecer e você pega a caneta e contorna. Ah, legal. Então Daria você até já com consegue tablet tá com também, né? dá com tablet também, até com celular. Verdade. Dá. Aí você já consegue trazer o desenho pro tecido e aí fica tranquilo de começar, porque com a referência fica bem mais fácil. Legal. Eu trouxe um croquis para mostrar para vocês, para mostrar o ponto separado, que eu acho que fica mais fácil do que a gente ver tudo junto, fazer uma bagunça. E você fez bordando? Eu bordei Olha, os nomezinhos aqui para ficar temático. Arrasou! E aí a gente vai usar nesse trabalho 5 pontos. Eu acredito que são 5 pontos bem fáceis e que a gente consegue trabalhar bastante coisa. Eu faço muito trabalho só com esses pontos. O primeiro deles é o ponto rosa, que é esse aqui, ó. O que a gente precisa fazer primeiro para esse ponto dar certo? Um círculo. E aqui vai uma dica. Eu uso moeda, tampa de caneta, qualquer coisa redondinha para ele ficar bem perfeitinho. E aí você precisa criar como se fosse essa estrelinha, ó. 5 bracinhos, tá vendo? Aqui eu fiz só a caneta para vocês conseguirem ver. Aqui eu já contornei eles com um ponto bem simples. É só você colocar a agulha aqui no meio e ir contornando os 5 pontos. Para você começar o ponto rosa, você vai pegar a sua agulha e inserir ela bem aqui no cantinho, mais próximo do meio que você consiga, certo? E puxar. Depois que você fez esse passo, você não vai mais passar a agulha pro tecido. Ele é todo externo, ele é um ponto que tem muito relevo, ó. Aqui vocês conseguem ver o relevo dele. Ele fica alto porque você faz ele todo por fora. Como é que é o ponto? Você passa a linha por cima, por baixo, por cima, por baixo. Como assim? Esse aqui a gente vai passar por cima, então o próximo por baixo e puxa. Se esse tá por cima, o próximo por baixo e puxa. E você vai fazer isso até você completar o círculo. Só isso. Só isso mesmo. Então por isso que ele não passa mais no tecido, vai passando ele só vai na contornando linha. o próprio ponto que você já fez. Que legal. E aí a minha dica, puxa bem o ponto, ó. Passou, dá aquela puxadinha na linha. Passou de novo, dá aquela puxadinha na linha. Porque se você não puxa, chega no final, sem querer, você deu uma puxada, ele enruga. Então, sempre puxa bem a linha quando você fizer. Ó, tá por baixo, o próximo é por cima, por baixo, e você vai seguindo. Bom, como a gente não tem a tarde toda, eu já trouxe aqui, ó, ele mais adiantado. E aí, você fez o mesmo processo, vai dar esse resultado aqui. E como que eu acabo, né? Como é que eu faço o acabamento? Depois que você contornou tudo, sumiu todos os tracinhos, você passa a agulha pra dentro, dá um nozinho, arrematou. E é um dos pontos, assim, porta-aliança, porta-maternidade, é um ponto lindo, porque ele tem esse relevo e as pessoas gostam muito. Eu já vi peças com a flor assim, com bordado assim, e eu não imaginava que era feito desse jeito. Ele é muito tranquilo de fazer, é um dos Desvendou pontos mais fáceis. que eu tinha, né? Sim, ele é bem muito tranquilo. Lindo. Bom, o próximo ponto que a gente vai usar nesse trabalho chama ponto haste. Ele é um ponto assim, eu já fiz inúmeros quadrinhos só com ele. Ele é muito versátil e ele é maravilhoso para escrever nome, para fazer letra. Ele é muito prático. Bom, como é que começa? Você colocou a agulha, começou. Você vai fazer, vou fazer o ponto bem grandão para ficar fácil de ver. Passou a agulha lá pra frente, você fez o primeiro ponto, certo? Certo. A gente volta no meio do ponto. Sempre no meio. Puxa. Aí agora, fui pra frente, vou voltar no meio do meu ponto. O meio do meu ponto é aonde? O final do último. Volto aqui e puxei.
E aí você faz isso para todo sempre. Até terminar. E aí eu queria dar uma dica. Aqui eu tô fazendo o ponto bem grande, ó, para vocês conseguirem enxergar bem. Quando a gente faz um trabalho reto, não tem muito problema fazer o ponto grande, porque a gente não perde, né, o desenho que tá por baixo. Igual aqui, ó. Eu escolhi até um desenho que fosse fácil para todo mundo reproduzir, porque todos os pontos hastes são bem retinhos. Quando a gente faz a curva, a gente precisa fazer o ponto um pouquinho menor para fazer a volta, senão fica, né, um monte de ponto retinho. Mas a essência desse ponto, que é muito usado, gente, é só isso, ó. Vou fazer a última vez para completar aqui, para vocês aprenderem bem. A gente faz o ponto e volta sempre no último lugar. Acabei, e agora? Vou lá na frente? Não, aí você volta no fim do próprio ponto. E acabou. Arrasou. E a gente tem o resultado desse caule como tá aqui, ó. Que lindo! Esse ponto é muito legal. versátil, dá pra fazer muita coisa. Aí, ó, vamos, né, terminar essa florzinha que já tá aqui com esse nozinho. Esse nozinho se chama nó francês. É outro ponto que a gente usa demais no bordado. Ele também tem muito relevo. Dá pra fazer flor, dá pra fazer miolo. Dá também pra você fazer esse ponto aqui, o ponto rosa. Fazer um nó francês bem no meio dele pra ficar como um miolinho. Aqui, ó, nessa flor, eu fiz 3 pontinhos. E aí fica como se fosse o miolinho dele. Ele fica muito lindo. Eu acredito que ele é o ponto mais difícil desse croquis. Mas mesmo assim, não é um ponto difícil. É só a gente entender a proposta dele. Ó, vou colocar o bastidor aqui pra conseguir mostrar bem o detalhe pra vocês. O importante vai ser você segurar a sua linha com tensão, ó. Você sente que ela tá durinha, tá vendo? E você vai dar uma volta na agulha. Ó, a agulha tá aqui, o ponto, você dá uma volta, ó, na agulha. Essa voltinha, quando você volta pro tecido, ela faz um nó. Ah, entendi. Olha. Quando eu comecei a bordar, era um ponto que eu tinha dificuldade de fazer. Uhum. Porque a gente se perde um pouco nessa volta. Ó, tá aqui e a gente dá uma volta na agulha. Tá vendo, ó? Ele até roda na agulha. E aí você volta no mesmo lugar e quando você termina de puxar, ele faz o nozinho. Ele também é um ponto que tem bastante textura, igual o ponto rosa. E ele fica, assim, muito lindo. Dá pra fazer, por exemplo, ipê. Eu já bordei vários ipês. Você faz o tronco com ponto haste. Todas as flores com nó francês, com vários tons de amarelo, fica uma das coisas mais lindas do mundo. Porque ele dá muita textura. Você fica com aquela sensação que é uma florzinha mesmo. É muito bonito. Bom, nosso próximo ponto se chama ponto margarida. Ele tá aqui nesse quadrinho, aqui em branquinho, ó. Que é a mesma cor que tá lá no outro de referência pra vocês verem. O ponto margarida também, olha, é um dos pontos mais fáceis e muito, muito utilizado. Você começa vindo bem no meinho e você vai voltar com a agulha no mesmo lugar que você entrou. E você vai fazer uma alcinha, ó. Tá vendo? Fez uma alcinha. Aí eu tô tampando, não tem como ver, né? Aí, ó, fez uma alcinha. Depois que você fez a alcinha, você vai voltar lá em cima no seu desenho e laçar aqui, ó. Fez o ponto. Fecha aqui e temos. Ó, vou fazer mais uma vez. A gente tá aqui, vem no mesmo lugar. Volta aqui. Volta aqui. Olha lá. Laça ele. E fecha em cima. Opa, puxei ele errado aqui. E volta aqui em cima. E aí a gente faz o ponto margarida, que a última vez que eu vim eu mostrei um tênis que o Rogerinho amou. E foi todo praticamente com ponto margarida, porque ele faz folha, ele faz pétala, ele faz de tudo. E bom, para encerrar os pontos, e aí vocês vão conseguir fazer um bordado desse aqui inteirinho. Dá para fazer isso e muito mais coisa. É o ponto cheio, que eu acho que é um dos pontos, assim, importantíssimos para você ter no seu acervo aí de pontos de bordado. E que talvez seja o mais fácil do mundo.
Lembra um pouco a infância da gente colorir? Você vai encher tudo. Verdade. Você vai preencher tudo. Então, eu fiz um quadradinho aqui, ó. Você veio, começou um ponto, volta lá em cima do ladinho. Desce de novo. E vai preenchendo. E aí, assim, você consegue fazer também desenho que não seja geométrico, né? Você pode, por exemplo, eu vou bordar uma menininha e fazer o vestido em ponto cheio. Aí você vai preenchendo ele. Mas a ideia de que você tá desenhando igual criança e pintando com lápis de cor é a mesma ideia. E acho que a regra também é a mesma. É não deixar a agulha pra fora do risco. Igual quando a gente tá pintando e sai aquele risquinho que incomoda. Então... Ai, que legal! Esses são os 5 pontos essenciais para esse bordado. Esses 5 pontos você vai conseguir passar para esse trabalho. Eu mandei, né, o esboço para vocês conseguirem reproduzir. E o que é importante para fazer para quem está começando? Fazer com calma. Porque às vezes a gente erra. Até hoje, depois de 6 anos, tem dia que eu erro também. Então, você prestar atenção, fazer com calma. Esses 5 pontos aqui, vocês revendo como eu ensinei no YouTube depois, eu tenho certeza que vocês vão conseguir reproduzir. E aí, vocês conseguem perceber aqui, ó. Por exemplo, a abelhinha é ponto cheio. Então, você fez desse jeito, preenchendo a abelhinha, tá feito. Essas bolinhas, ponto rosa, você usou o ponto como eu ensinei, acabou, tá feito. Então, você reproduzir tudo que tá aqui nesse quadrinho, você vai ter o resultado que tá lá na estante, que é o quadrinho final, né, o nosso floral, e que dá pra você colocar assim, dá pra fazer isso numa roupa, dá pra fazer isso numa toalha, num enxoval, no que você quiser. Você consegue reproduzir esse tipo de bordado em tudo. Inclusive, ó, a Solange, eu tô vendo os comentários aqui no Instagram, a Solange disse que ela vai fazer no jeans. Dá, fica lindo. Olha, e dá, que por legal. exemplo, pra ela pegar esse desenho e fazer maior. Então, se ela quiser fazer numa jaqueta, nas costas da jaqueta, ela pode fazer esse mesmo desenho maior e ela vai usar os mesmos pontos. E aí, assim, ó, uma dica, então, já que a gente tá falando da jaqueta, se você for fazer um desenho maior, usar mais linha, porque aí você consegue mais textura. Se você quiser fazer isso aqui menorzinho ainda num boné, você vai usar menos linha, né? Um fiozinho só, pra ficar bem não fininho. aparece, né, numa Sim, porque jaqueta. aí muito fio num trabalho pequeno, ele embola, e um fio muito fininho no trabalho grande quase não aparece, né? Inclusive, ó, tem outra pergunta, aproveitar que tem outra pergunta aqui também. A Cris, ela tá perguntando como que pode ter o desenho. A Júlia acabou de falar que ela disponibilizou pra gente. Pra você aí de casa, vai estar disponível no Story, agora no @faça você mesmo TV, lá no Instagram, no Story do Instagram, vai ter o desenho lá pra você reproduzir aí. Isso aí é só seguir a aulinha que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Arrasou. E quem tiver alguma dúvida, Júlia, pode entrar em contato com Claro, você, pode mandar mensagem. E como eu puder ajudar, vai ser um prazer. Ah, legal. Prazer, obrigada, viu? viu, Eu Carol? amei, gente, Que a aula bom. dela. Olha, Obrigada. arrasou, muito bonito. Chegar mais perto aqui, tem mais trabalhos da Júlia também que ela trouxe aqui pra gente, pra você se inspirar. Olha só, gente, borboleta, flor, tem muita coisa aí bem legal pra você se inspirar e dá pra fazer no que você quiser, né? Você vai fazer numa roupa, numa bolsa. A Júlia falou que ela trouxe um tênis da última vez que ela veio aqui também. Muito legal, dá pra você deixar sua imaginação soltar aí. Tenho certeza que vocês vão amar. E depois mandarem foto pra gente aqui dos trabalhos de vocês, hein? Que a gente gosta de ver o que vocês aprontam por aí também.